Língua portuguesa, revendo o que aprendi. Questão número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Trabalho infantil compromete 5,4 milhões de crianças e jovens. Quase a metade nem é remunerada pelas atividades que exerce. Sabrina Petri, da Sucursal do Rio. O trabalho infantil, um dos mais graves problemas sociais do Brasil, diminuiu na última década, mas ainda compromete o desenvolvimento de 12,7% em 2001 das pessoas da faixa etária entre 5 e 17 anos. Em 1992, eles eram 19,6%. Em termos populacionais, significa que 5,4 milhões de garotos e garotas exercem algum tipo de atividade produtiva, remunerada ou não. Para quem não sabe, a lei brasileira não permite o trabalho para menores de 14 anos e só admite que as pessoas de 14 a 16 anos sejam empregadas como aprendizes. Além da injustiça social de exploração dessa mão de obra, agravada pela ausência de remuneração, o trabalho infantil traz uma consequência funesta: o afastamento da escola. Os dados apontam que, entre crianças e adolescentes que trabalham, 80,3% frequentam a escola, enquanto essa taxa chega a 91,1% quando se trata daqueles que não são obrigados a trabalhar. Glossário: funesto que causa dano grave prejudicial. Letra A. Quem é o autor do texto e onde ele foi publicado? O autor do texto é Sabrina Petri e ele foi publicado na Folha de São Paulo. Letra B. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto é trabalho infantil. Letra C. Qual é a opinião da autora sobre o tema? A opinião da autora sobre o tema, ela considera esse problema muito grave, né? Ou seja, um dos mais graves problemas sociais do Brasil. Letra D. Que argumentos a autora utilizou no segundo e terceiro parágrafos para defender sua opinião? Os argumentos da autora foram, né, a lei brasileira não permite o trabalho para menores de 14 anos e só permite que as pessoas de 14 a 16 anos sejam empregados como aprendizes. Outro argumento é o trabalho infantil traz uma consequência funesta: o afastamento da escola. Letra E. Em que parágrafo está a conclusão da autora? No penúltimo parágrafo. Este é o último, nesse penúltimo. Quando ela fala, além da justiça social de exploração dessa mão de obra, agravada pela ausência de remuneração, o trabalho infantil traz uma consequência funesta: o afastamento da escola. Questão 2. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. O trabalho infantil, um dos mais graves problemas sociais do Brasil, diminuiu na última década, mas ainda compromete o desenvolvimento de 12,7% em 2001 das pessoas na faixa etária entre 5 e 17 anos. Letra A. Esse trecho corresponde a que parte do texto? Marque a alternativa correta. Então, entre esses três alternativas, né, ele vai corresponder, né,
corresponde à apresentação do tema que será desenvolvido ao longo do texto. E letra B, na primeira parte do trecho, após a segunda vírgula, a autora admite que o trabalho infantil diminuiu nos últimos 10 anos. Já depois da terceira vírgula, ela fala que o trabalho infantil atrapalha a vida de um número grande de pessoas. Que palavra liga essas duas ideias? Então é a palavra mas, né? Essa palavra mais. Letra C. As palavras destacadas têm a mesma função no texto? Explique. Não. Uma delas indica intensidade, mais. A outra mostra ideias opostas, mas. Letra D. Ao afirmar que o trabalho infantil é um dos mais graves problemas sociais do Brasil, a autora quer dizer que, entre essas duas alternativas, é um problema tão grave quanto os outros no Brasil, né? Terceira questão, a frase "um dos mais graves problemas sociais do Brasil" está relacionado a outra ideia apresentada antes. Letra A, que palavra inicia essa retomada? O artigo 1. E qual é a ideia retomada? A ideia retomada é a ideia do trabalho infantil. Questão 4. Releia o trecho a seguir para responder as questões. Os dados apontam que, entre crianças e adolescentes que trabalham, 80,3% frequentam a escola, enquanto essa taxa chega a 91,1% quando se trata daqueles que não são obrigados a trabalhar. Letra A, a quem a palavra destacada faz referência, né? Daqueles, né? As crianças, aos adolescentes que não trabalham. Letra B, no trecho, essa taxa chega a 91,1%, a qual taxa a palavra essa se refere? Refere-se à taxa de crianças e adolescentes que frequentam a escola.